A única coisa que tens de manter em vista é executar o trabalho doméstico, ainda que qualquer outra coisa para fazer pudesse surgir em teu caminho. Aquela, pelo menos, tu nunca deverás esquecer. Nenhuma outra coisa, porém, pode surgir em teu caminho, pois todo o trabalho altruísta e de auxílio é o trabalho doméstico. E tu deves executá-lo por amor a ele. E tens de dar toda a tua atenção a cada parte que executares, a fim de ser o que de melhor possas fazer. O mesmo instrutor também escreveu: tudo quanto fizeres, faze-o de todo o coração, como sendo para o Senhor e não para os homens. Pensa como executarias um trabalho se soubesse que o mestre viria vê-lo imediatamente. É justamente deste modo que deves executar todo o teu trabalho. Aqueles que sabem mais, melhor compreenderão tudo que este versículo significa. Há um outro semelhante, muito mais antigo. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o com todo o teu poder. Às vezes a gente pensa assim que esse parágrafo aqui, né, a unidade de propósito, perseverança, ele está falando só sobre religiosidade, né? A gente não, às vezes não consegue colocar isso para o nosso dia a dia, mas ele está falando no nosso dia a dia, tá? Aqui a chave é essa frase aqui, ó. E tens de dar toda a tua atenção a cada parte que executares, a fim de ser o que melhor possa fazer. Então, nós aqui temos que estar no aqui e agora. Essa frase, ela fala isso, ela fala muita coisa. Ó, vou ler de novo. E tens de dar toda a tua atenção. Quer dizer, que eu tenho que estar no aqui e agora. A cada parte que executares. Então, eu tenho que ficar ali, né? O mesmo, a cada parte que executar, a fim de ser o que, assim de ser o que de melhor possas fazer. Porque se nós ficarmos nos distraindo com várias coisas quando vamos fazer alguma coisa, ou eu fico lá no passado remoendo, né? Vamos supor que eu tive uma discussão com alguém, daí eu estou fazendo alguma coisa, até lavando uma louça, né? Aí ficou lá. Blá, 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 blá. A gente nem vê lavar a louça, quando vê já terminou. Só que aonde que a gente estava? Né? E isso, então, serve para tudo. Tanto é que tem aquela fala, cada um fala de uma coisa, que o cara, né, chegou lá na Índia para almoçar e a família estava usando a melhor porcelana e ele se espantou. Mas isso num dia de semana, coisa assim, né? Vocês não têm medo de quebrar o prato, né? Daí a mulher falou, não, porque aqui quando a gente lava a louça, né? Então, isso aí falam, cada um fala de um jeito, esse adágio, mas, na verdade, é para isso, né? É para mostrar que a gente tem que procurar, não é fácil, porque isso envolve também controle de mente, tá? E vamos ver que isso é unidade de propósito, unidirecionalidade, porque se eu estou no aqui e agora, eu estou sendo uno com aquilo que eu estou fazendo, né? E perseverança é o não desistir, né? É a gente continuar. E quando ele fala aqui, pensa como executaria um trabalho se soubesse que o mestre viria vê-lo imediatamente. É justamente desse modo que deves executar o teu trabalho, né? Eu tenho assim, um exemplo, para mim foi muito claro, para mim foi assim, muito bom, porque quem aqui tem grupo físico, né? Oi, Sheila, tudo bom? Agora que eu vi que a Sheila está aí. Mas não, sabe bem o que eu vou falar agora, né?
nas lojas físicas e grupos, sempre vai ter um ou dois que faz tudo, né? Então, é ele que vai abrir, é ele que vai limpar, é ele que vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eu tive a presidência da loja Libertação, é uma loja grande aqui em Curitiba, e na época, e eu tinha combinado, e à noite tinha uma palestra, nem lembro de quem, eu sei que era um evento que iria um monte de gente, um monte de gente. E daí eu combinei, né, quem queria antes, inclusive a diarista, falei, por favor, vai tal dia, eu vou estar lá para te atender, marquei com ela, vamos dizer, 4 horas da tarde, que era uma salinha pequena, né? Ou 3 horas, uma coisa assim. Olha, ela não veio. Esperei. Aí comecei a ligar. Ninguém podia ir ficar comigo, ou me ajudar, né? Falei, meu Deus do céu. E a última pessoa que tinha usado a loja não tirou lixo de banheiro, a cozinha estava tudo virada, estava assim um caos, né? Não estava ajeitadinho. Aí eu fui na frente, tinha uma casa china lá, eu fui lá, comprei, porque eu estava de salto alto, né? Porque eu fui arrumada para a reunião à noite, né? Coloquei lá, comprei uma sapatilha lá, comprei um negócio, coloquei um avental, comprei um avental, né? Mas eu lembro que eu vinha assim, eu tava me remoendo, né? Porque não foi só a guria que furou comigo, teve outros que furaram. Eu já tive que ir naquele dia, porque a pessoa que iria me falou, não, eu não vou, não posso ir. Aí eu estava nesse remoendo, limpando lá, de repente eu parei. Eu parei e lembrei exatamente desse parágrafo. Sabe? E eu pensei comigo, nossa, se o mestre chegasse aqui agora, né? O que eu faria? Sabe? Então, eu não estou fazendo para ninguém. Eu estou fazendo para... Daquele dia em diante, sempre pedia, né, que a gente delegava para um fazer uma coisa, fazer outra, mas eu ficava meio preparada para substituir caso a pessoa desse para trás. Eu aprendi essa lição, sabe? Então, e daí, quando eu fiz isso, eu parei de ficar achando que era só eu que fazia as coisas, entende? E ruminando. Porque aí eu falei, não, o que eu estou fazendo? Né? Fazer um trabalho para o mestre não é só fazer uma palestra bonita, não é só conduzir um trabalho, né? Às vezes a gente tem que fazer esse tipo de trabalho, preparar uma sala para um palestrante que vem, né? E eu falei, não foi à toa que daí eu percebi que aquilo ali tinha sido uma lição para mim. Isso faz muito tempo. Falei, não, isso aqui está sendo uma lição para mim, né? E eu lembrei exatamente, hoje, quando eu li de novo aqui, estava pegando outros livros para ver, eu lembrei disso. Isso aí me marcou muito, sabe? Me marcou bastante. Porque é uma coisa, né? Acho que toda loja tem aquele que faz, que corre com pagar conta para fazer tudo, blá, blá, sobra sempre para um. Né? Uma boa Olha, parte... Tirza, Hã? eu acredito que você está falando para cada uma de nós que está nesse grupo hoje, tá? Porque eu estou olhando para cada uma e eu sei que cada uma aqui é uma pessoa assim, sabe? E eu vejo pelos devotos, né? Os Hare Krishna, eles já resolvem isso, porque tudo que eles fazem, eles têm aquela visão que eles estão fazendo para Krishna. Sim, Né? E exato. nós também, a gente está fazendo para o mestre, né? Então, o cristão diz, faça para Deus, né? Faça para Deus. Então, é lógico que tem uma linha muito tênue da gente não se revoltar quando a gente tem que fazer algo que o outro não fez, com a gente ser capaz,
né? Aí a gente tem que se cuidar, senão a gente vai pecar pelo outro lado, de ser capacho, vamos dizer assim, né? Que também é outra extrapolação, que a gente não deve, né? Mas eu consegui fazer isso, trabalhar comigo isso, porque a época, na loja Libertação, éramos em 42 membros, né? Então, era uma loja grande, grande mesmo. Mas tem membro que entra, sai, esquece que tem janela para fechar, acho que ele pensa que a loja é autolimpante. Então É, fala, mas o Cláudia. que, para mim, né, o que me conforta é pensar que o processo é individual, né? Então, eu Isso, fazia a minha parte, não importa, né? Que isso, bem isso, bem o isso. resto está vendo, como diz. O outro não importa o motivo porque ele não veio, que ele não cumpriu o que ele prometeu, né? Sim, Então eu quis dividir isso com vocês, né? A, a Clara Code, né, que até o, o Ricardo, né, mostrou esse livro na última, né? Então ela fala, é a Samadana, né? Então, o Shankaracharya dizia que é a constante fixação da mente no puro espírito. Então, quando a gente sempre está pensando, né, em Atma, no puro espírito. O budista, presteza. O cristão, se o teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Quer dizer, que eu não vejo a maldade, né, no outro, só vejo a bem-aventurança. O mestre Kutume diz, unidade de propósito. E ela coloca aqui, Blavatsky dizia, o discípulo deve centralizar todos os seus desejos na aquisição de conhecimento espiritual, de modo que toda a sua natureza, toda a sua tendência vá nessa direção, né? Então, presteza, unidirecionalidade, né? Perseverança, porque às vezes essa questão da perseverança a gente se distrai com outras coisas, né? E às vezes a gente faz o que o elemental físico quer. Nós temos que lembrar disso. Eu gostei de uma frase aqui, desse livro aqui, do Lidebiter, A Senda do Cultismo, e da Anne Besant. Quero ver aqui. Quero ver aqui onde é que está. Ele diz assim, você não é matéria. Sobre essa questão de focar, né? Você deve tornar a matéria seu instrumento, porque naquela condição da gente se distrair com outras coisas, né? E fazer os desejos do corpo físico. É absurdo que você deva ceder ao pedaço de material que você escolheu moldar para o seu uso. Aqui, às vezes, a gente esquece disso. Porque nós não somos a personalidade. E nós escolhemos moldar os veículos, que é o físico, é o emocional e o mental concreto. Então, é absurdo que você deva ceder ao pedaço de material que você escolheu moldar para seu uso. É como se o martelo, na mão do carpinteiro, atingisse onde ele quisesse, o martelo, né? Em vez de onde o carpinteiro escolheu. Já pensou se eu estou segurando o martelo e o martelo diz, eu vou bater aqui, eu vou bater ali, eu vou bater aqui, e não aonde quer. Na verdade, então, isso daí é uma coisa que chama bastante a atenção da gente. Então, quando a gente abandona a nossa direção, a nossa meta, o nosso propósito, né? O que acontece? É como se nós fôssemos o martelo, né? O martelo faz o que quer. É como se o martelo na mão do carpinteiro atingisse onde ele quisesse, em vez de onde o carpinteiro escolheu, e esmagasse o seu dedo em vez de pregar o prego. Acontece, às vezes, de o homem esmagar seu próprio dedo com uma ferramenta, mas isto porque ele é um trabalhador desajeitado. Aprenda a fidelidade a seu propósito, a sua verdadeira vontade, e tempo virá quando você não conseguirá desviciar-se dela.
né? A unidirecionalidade pode também ser desenvolvida pela concentração. Fixe sua atenção sobre uma pequena área num determinado momento. Concentre-se numa coisa de cada vez, de modo a fazê-la bem. Uma quantidade de água que é suficiente para criar uma forte corrente, ao ser despejada numa valeta, torna-se um simples filamento, quando se espalha por uma superfície mais ampla. O mesmo se dá com suas energias. Quer dizer, que essa mesma água que pode, se ela estiver correndo né, num duto, ela é uma torrente. Mas se ela tenta colocar, espalhar ela que não é um canal, digamos assim, ela se perde. E a gente pode fazer isso. Margarete queria falar. Está fechado. Não, eu lembrei do que você falou, que aconteceu a mesma coisa comigo na loja lá, né, que eu fazia, ela faz tudo, né? Uhum. Mas da primeira vez eu fiquei assim, me senti magoada, ofendida, alguma coisa assim, triste, né? Falei, não, peraí, eu estou fazendo isso para quem? Uhum. É para mim? Não. Eu senti isso, entendeu? Estou falando em palavras, né? Que eu li, você até citou aí, eu li no livro, não sei qual tudo que você fizer na vida, eu coloquei na minha, faça pensamento e tudo, como se o mestre aparecesse para você naquela hora. Naquela hora, exatamente. Entendeu? Então, mudou muito, eu consegui colocar isso em prática, né? Uhum. Então, quando eu vou para... a minha direção agora, meu objetivo é essa novo get. Uhum. Mas ali, mesmo ontem eu percebi que tem que ser uma coisa só. Nós todos 5 ali temos uma direção, um foco, sim. né? E é isso aí. A gente fica às vezes magoado, mas olha, aquilo para mim bate com o que você falou. Para mim foi uma oportunidade de aprendizado. De aprendizado, exato. Mas eu não deixei passar, não. Ai, que bonito, que legal. Não. Não. Passa dia a dia. Uhum. Aí ele fala aqui na vida diária, né? Sim, faz uma coisa de cada vez, né? Nós ainda não temos a capacidade do mestre de fixar, ter concentração num monte de coisa que o mestre ele tem fixar, ele consegue se fixar, se concentrar em objetivos bem maiores do que o nosso. E ele tem uma visão mais ampla. Um mestre de sabedoria, ele consegue visualizar o que vai acontecer daqui 1000 anos. Nós não enxergamos 1 metro diante do nariz, né? Então, nós temos que ir aos poucos. O que eu tenho para fazer hoje? Né? Então, eu vou fazer isso bem. Eu vou tentar fazer isso aqui o melhor que eu puder. E quando a gente fala isso, eu quero lembrar isso de novo. Não é só em matéria de religiosidade, assim, na nossa família, no nosso serviço, entende? Como é que eu estou tratando o meu colega de serviço? Como é que eu estou tratando a pessoa na rua, né? Que eu passo, como que eu estou tratando o porteiro do prédio. Tudo isso entra nisso daqui. Né? Então, no Reiki, né? A Cris aqui, né? Master. No Reiki, a gente tem os 5 princípios do Reiki, né? Que você fala, hoje eu vou ser assim, assim, assim. Então, é um propósito, é uma meta. Nós temos que ter essa meta. Se nós tivermos algo que a gente queira moldar, melhorar, lapidar, nós temos que trabalhar por vez, uma coisa por vez. Por isso que aquela meditação à noite, antes de dormir, que a gente repassa o dia, né? Chego até a anotar, nossa, eu preciso trabalhar isso comigo.
né? Não adianta eu querer trabalhar 10 coisas ao mesmo tempo. Nós não temos capacidade para isso. Então, fico me observando, opa, eu fiz de novo. Fiz de novo. Agora eu vou de novo, até que chega um ponto que a gente percebe que aquilo não me afeta mais. Aí, às vezes, você pensa assim, puxa, antigamente eu tinha reagido assim, 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 assim. Entende? Então, isso é essa unidade de propósito, essa unidirecionalidade aqui, né? Não sei se alguém mais quer falar sobre isso. Pode falar. Desculpa. Também tem aquele negócio que você falou que eu acho que tem que ter aquela questão do equilíbrio também, né, Tirza? Porque se a gente... falo pela minha personalidade, então, né? Não posso falar pela do outro. Mas a gente tem que fazer as coisas assim, como você falou, pensando que a gente vai fazer para os mestres, né, para os santos seres, mas as pessoas também têm que ter comprometimento, né, Tirza? Porque se é um grupo, se todos nós estamos lá para ajudar, tá certo que a gente... Eu acho que é aquela coisa de você conseguir discernir e controlar aquela situação de não ficar com a mente, né, na revolta. Sim, agora, aquela pessoa tem que ser chamada à responsabilidade, porque aí é muito fácil, né, Tirza? Um só faz e o outro vai lá... Claro, cada um tem um talento. Lá na onde a Márcia está, onde nós estamos com a Márcia, quem traz o estudo é ela, né? Então, para a gente é uma via facilitada, porque ela estuda, se loqueia, trabalha, faz para lá para passar. Mas, pô, a Dani chega lá, a Dani já está tudo arrumadinho. Se a Dani não deixou tudo arrumadinho, a gente arruma. Quando a gente sai, a gente arruma tudo como estava antes, né? Graças a Deus, ali na teosofia, ali no nosso GET, não tem essa coisa de um deixar para o outro, sabe? Mas eu já participei de grupos que a pessoa era que nem você, assim, se a Tirza faz, né, e ela faz e faz bem feito, então, não é? Então, eu acho que a gente tem que não adoecer, né? Descobrir aonde ainda não adoecer a mente, de ficar ali tomada da raiva, né? Da indignação, mas também fazer com que aquela pessoa saiba as responsabilidades dela, né? E não é simplesmente... Eu não tenho essa coisa devocional assim, não. Que eu vou fazer com os devas e tá tudo certo, eu vou fazer tudo, tá bom. Eu não consigo, Tirza. Eu não consigo. Eu consigo não ficar remoendo a minha mente. Isso já é uma... Não, mas isso já... Né? Porque cada um tem um estilo, né? Cada uma, a nossa mônada, cada uma pertence a um raio. Não podemos esquecer disso, né? Sim. Então, nem todas pertencem ao raio da devoção. Mas eu digo assim, a gente não pode esquecer que nós estamos aqui para moldar a personalidade. Quando eu falo nós, é a nossa alma, a nossa mônada, né? Moldar essa personalidade, e a gente deve lembrar que a gente está fazendo isso em nome do mestre, em nome do nosso Atman, se for o caso, né? Entende? Por um objetivo maior, Para isso, a gente precisa ter constância, precisa ter perseverança, porque a gente tenta... não consegui, que se lasque tudo. Não é assim. Não. Eu vou tentar ser melhor. Não é por causa do fulano, do ciclano, do beltrano, é por causa de mim, para eu poder crescer. Então, aqui, veja bem, que eu falei que a gente é uma linha muito tênue entre a gente fazer isso, né, estou fazendo para o mestre, com ser capaz. Tá? Então, eu concordei, eu achei aquilo fantástico, porque... realmente, para a gente não ficar se remoendo, não ficar aqui aumentando as
Nosso cargo. Os nossos cargos, a gente deve, na verdade, lembrar disso. Eu estou fazendo promessa, que é a minha lição. Mas também a gente deve fazer com que as coisas, todo mundo faça a sua parte, né? E uma coisa que eu fiz logo em seguida, depois que passou aquele dia, eu fiz uma reunião. Fiz uma reunião e falei, olha, aconteceu isso, falei para todo mundo, aconteceu isso. Então, daqui para frente, a gente vai fazer um... Eu tinha deixado meio solto, né? Mas já que não dava para deixar, então daqui para frente a gente vai fazer uma escala. O que nós temos tal dia? A tal dia, porque ia muita gente fazer palestra lá na loja. Tal dia, que tinha uma palestra pública lá, que sempre vinha gente de fora, de outras lojas, de Brasília. Tudo. Então, quais são os membros que vão vir? Aí eu fiz isso, eu fiz uma escala, entende? E aí, lógico que furava-se a escala, tudo, mas pelo menos não ficou só nas costas de um, né? A pessoa respeitou mais, né? Márcia, que queria falar. Está fechado, isso. É que também tem outro aspecto também, né, Tirza? Porque como nós temos prática, para nós é muito fácil fazer, né? Só que nós vamos nos tornando controladoras, centralizadoras, e nós estamos impedindo o outro de crescer e de aprender a fazer e de ocupar aquele espaço. Tem esse erro que eu vejo que eu faço, né? Eu impeço que os outros cresçam, se desenvolvam, né? Porque eu vou fazendo tudo e eles ficam sem saber como é que se faz, né? Eu impeço que eles aprendam. E isso é bem complicado também. Exatamente, isso é bem complicado. Então, eu acho assim que a gente parece fácil isso, mas não é fácil. Na verdade, o que é a palavra pecado? Pecado é errar o alvo, né? E nós temos que lembrar que cada vez que a gente deixa a nossa mente devagar, né, não centrar, não ter uma unidirecionalidade, não ter uma meta, não ter um alvo, ter um objetivo, um norte, a gente está atirando para tudo quanto é de lado. Então, isso é pecado, porque eu não estou fazendo aquilo que eu vim para fazer. E sabendo, né? E sabendo daí, tendo consciência. Esse eu acho que é o pior, digamos assim, né? Mas não é fácil. Agora, o que nós devemos prestar atenção é no que nós estamos fazendo. Eu acho muito importante essa meditação da noite, né? Pitágoras já falava isso, Krishnamurti já falava, muitos, né? Teósofos e platônicos e pitagóricos falavam isso, né? Que é para a gente fazer essa auto-observação, para ver... Eu sempre falo isso, né, para os meus alunos de numerologia. Eu não entendia que o Pitágoras dizia, não deixa que o sono te acometa antes que você faça as pazes com o teu inimigo. Eu dizia, mas como é que eu vou fazer isso? Só que daí um dia eu saquei que meus inimigos são meus aspectos de personalidades que me distraem da minha meta, do meu objetivo, né? Então é por isso que tem essa autoobservação. Aí a gente fazendo todo dia, a gente já pega ali no dia. Se eu deixar para fazer uma vez por semana, a gente não pega todos os detalhes, né? E eu lembro, eu sei assim, faz muitos anos que eu faço, eu já peguei cada coisa, eu mesmo falei, meu Deus do céu. Sabe? Então, e daí a gente parte para trabalhar aquilo. E se vocês tiverem um diário, é ótimo, vocês vão colocando isso no diário. Aí passa 3, 4 anos, vocês vão olhar e dizem, meu Deus, olha aqui, eu consegui. Eu não consegui, eu tenho que prestar mais atenção nisso. Né? Eu acho que
E entra na parte de que você tem que ter uma perseverança, sabe? Fazer um objetivo, né? Colocar como meta, né? Se cuidar, fazer a sua meditação, porque a gente acostuma correr atrás do nosso dia a dia, né? Às vezes a gente mata um leão por dia, então a gente levanta e já sai numa debalada carreira, né? Acorda um pouco antes, faz uma meditação, faz uma reflexão, né? Aquelas postagens que eu faço há muitos anos, né? Até ultimamente eu não estou podendo fazer como eu queria, mas pelo menos aquelas do livrinho de meditação eu faço, né? Aquilo serve primeiro para mim do que para vocês. Eu posto sempre, tudo que eu posto é aquilo que me chamou a atenção. Podem saber disso. Tudo que eu posto é algo que eu li e falei, puxa, né? E vocês não têm ideia, a Margarete também posta, como as pessoas dizem, nossa, teve um dia que eu atrasei, eu não sei o que eu fui fazer, exame de sangue, eu sei que foi lá que eu deixei para fazer depois. Já começaram a me perguntar no privado, no Face, né? O que foi que aconteceu? Você não postou hoje? É que eu gosto de ler. Eu coloco também lá no Telegram, né? Mas você não postou hoje, eu gosto de ver, não sei o quê, bababá, bababá, sabe? Então, pessoas que não são da sociedade teosófica. Tá entendendo? Então, a gente vai jogando sementinha também, né? Mas até para isso, né? Você deve ter... O Osmar, né? O meu irmão, ele tem aquele blog, né? Chaves para Sabedoria, que até agora ele não está mais postando, faz um bom tempo, também está com problema de saúde. Esse blog começou em 2012. Nós estávamos na praia, ele morava na praia, ele morava em São Francisco, e aí a gente ficava de bobeira mesmo. Aí um dia eu cheguei da praia, fui andar na praia, fiquei na praia com ele. Quando voltamos, ele falou assim, ó, o que eu fiz? Aí eu vi que ele tinha construído um blog. Por que você construiu? Por que você criou esse blog? Ele falou, eu fiquei analisando que a gente fica de bobeira aqui tanto tempo, jogando conversa fora, e a gente pode fazer uma coisa mais útil. E aí ele começou. Esse blog tem mais de 3.000 excertos de texto, com bibliografia, com tudo. Entende? Ele postava 2 vezes por dia, depois, mais tarde, ele postava 1 vez por dia. Então, aquilo eu falei, puxa vida, né? Olha só, ele que não é estudante de teosofia, não é da sociedade teosófica, não é de nada, ele não quer entrar em lugar nenhum, entende? Eu falei, realmente, né? Ele está direcionando a mente dele. Tá? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente deve saber é por que eu estou nessa caminhada. No que eu acredito, o que eu quero, né? Então, eu penso assim, porque você tem que ter uma meta. Senão, se eu não sei para onde que eu vou, eu não sei no que me concentrar. Alguém quer comentar alguma coisa? Tirza, só para contribuir, né? Antes aí que a gente estava falando dos GET, né? Das dificuldades que a gente encontra, né? Eu antes tinha participado de um grupo e chegou um dia, também era esse problema sempre, né? De sempre uma fazer, porque, claro, ela tinha a facilidade de fazer as coisas, enfim. Chegou um dia, também cansou, né? Então, fez uma reunião também e colocou, né? Que ali era um encontro de família, um encontro, né? De todo mundo ia ter que colaborar para a coisa funcionar, né? Sim. Então, foi delegado, assim, cada atividade para uma pessoa, né? Sim, lavar a louça, ou limpar, ou recolher o papel do banheiro, ou fazer o mural.
e todo mês mudava, né? Todo mês... Isso, foi o que eu fiz depois. Então, eu vi que isso funcionou, porque daí, para mim, estou falando, né? Eu me sentia como se eu fazia parte daquela família, daquela, né? Sim, sim. E aí se torna mais fácil da gente fazer as coisas, né? Porque, tipo, então, só um exemplo assim, né? Para a gente também, de repente, adotar, né? No Get, né? Alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Aqui no nosso não tem problema, né? Porque é só ligar o computador aqui, não tem problema. Mas o Get, o loja física, precisa ter, sim, isso daí. Porque, às vezes, até alguém quer colaborar, mas ele fica com medo de se intrometer no trabalho do outro. Então, essa do rodízio de tarefas, eu acho que é muito legal, porque você dá a oportunidade de todo mundo contribuir. Sim, aí tinha outra tarefa lá, eu vi um mural, eu nunca tinha feito um mural, e de repente me obrigou a fazer o mural, tudo, Sim, daí, sim. enfim. E, nossa, e aí eu fui passando por etapas assim que eu aprendi um monte de coisa, né? Exatamente isso. Sim. Né? Bom, então vamos em frente. A unidirecionalidade, o 47, que eu acho que também é continuação do mesmo, nós já falamos bastante, né? Significa também que nada deverá jamais desviar-te, nem sequer por um momento, da senda na qual entraste. Por isso que é bom a gente criar um hábito de fazer uma pequena meditação de manhã. Na hora do almoço, dá uma paradinha, olha para o seu prato, agradeça a comida que está, se ligue ali rapidamente, né? E fazer uma meditação à tarde também. Isso é para que a gente lembre que nós não somos a personalidade, para a gente se conectar. Os nossos pais faziam isso, né? Oravam, rezavam na mesa, no café, no almoço, na janta, faziam a gente rezar, orar na hora de dormir, né? Então, tudo isso, eu tenho esse hábito de infância, ficou tanto que toda noite eu durmo rezando o Pai Nosso, nem sempre eu termino o Pai Nosso, entende? Mas é o hábito, você vê, de criança que ficou, entende? Então, a gente se elevar de vez em quando, sabe? Quando eu dava aula, eu vou dizer para vocês, escola também é o ó do Borogodó, sabe? Quem trabalha com escola sabe o que é. E, às vezes, eu ia no banheiro e... Entende? Porque eu não tinha outro lugar para ficar bem centrado em mim, né? Daí depois eu voltava. Para não fazer aqueles 10 minutos, sabe? Você respirar 10 minutos e depois eu voltava para terminar, às vezes, alguma conversa. Nem tentações, nem prazeres mundanos, nem mesmo afeições mundanas devem jamais desviar, pois tu mesmo tens de tornar-te uno com a senda. Ela deve tornar-se de tal modo parte da tua natureza que a sigas sem nisso teres de pensar e sem poderes desviar-te dela. Tu, a mônada, assim o decidiste. Separaste da senda seria como te separar de ti mesmo, né? Eu vejo aqui que nessa parte aqui, que ele está frisando muito na unidirecionalidade, né? É justamente, às vezes, a gente desvia a atenção, segue por outros caminhos, entende? E a gente só pega atalhos, né? Eu percebo assim, que na verdade, são atalhos que às vezes a gente pega. E não adianta nada, porque daí você tem que voltar para o mesmo caminho, tem que voltar. Às vezes até uma tristeza que a gente deixa se envolver demais, isso é normal, é muito normal. É um atalho que eu estou pegando. Uma preocupação excessiva, né? É meio impossível, né?
Eu comentei isso com a Cris até no outro dia. É meio impossível estar chegando às contas e você vê que o negócio não está saindo como a gente planejou, como a gente queria. Mas até esse nervoso está nos tirando disso daqui. Sabe? Então, é isso que eu pensei no outro dia. Mas não é fácil. Mas a gente tem que tentar se centrar, sabe? Fazer sua oração, fazer sua meditação, centrar, entende? Eu venho de família de pastores, né? Então, eu tenho um primo que ele sempre coloca, né? Você está nervoso hoje? Está isso? Se ajoelha, ore para Deus, sabe? Que é as palavras dele. Mas para nós é essa unidirecionalidade, essa perseverança, né? E temos que lembrar que nós somos a mônada, nós não somos a personalidade, porque tanto o corpo físico como o corpo astral, eles têm seus elementais, que têm os seus desejos, eles querem fazer o que querem. Mas nós temos que dizer, não, é igual fazer um regime. Você olha, né, quer comer, não dá para comer, não adianta. Então, você tem que, mais ou menos assim. Quero ver mais algum. Se alguém quiser falar mais alguma coisa disso daqui. Sim, aqui que eu queria falar. São coisas assim que eu percebo, porque, como eu falei, eu dou aula, né, para formação de terapeuta holístico, né? Eu atendo muitas pessoas, já atendi muitas pessoas na minha vida, e isso que ele fala, nem tentações, nem prazeres mundanos, nem mesmo afeições mundanas devem jamais desviar. Eu percebo uma coisa, que pessoas que se deixam, elas têm um propósito, eu já vi muito isso. Ela tem um propósito, ela está lá lindo, maravilhoso naquele propósito, conquistou já várias coisas, e de repente ela se deixa levar, porque é mais fácil, é o caminho mais fácil, se deixa levar por uma paixão, ou por um vício, por alguma coisa, e aquilo vai por água abaixo. Quando eu li isso aqui, eu lembrei. Uma outra coisa que dá para perceber, por que tem pessoas que se deixam levar por isso? Se desviam, né? E tem pessoas que não. Elas dizem, tem pessoas que dizem, não, eu até olho e digo, puxa vida, seria bom se eu fosse. Não, isso não serve mais para mim. Por quê? Então, durante muitos anos eu me perguntei isso nos atendimentos, depois do atendimento. Por que tem pessoas que conseguem, já vem com uma força interior que olha, atrai, mas fica lá. E outras se deixam levar. Eu acho que é justamente naquela... E daí lendo também, né? Quando a gente lê aqueles livros, As Vidas de Orion, né? As de Alcione, a gente percebe isso. Daí eu juntei tudo, sabe? Eu fiz uma coxa de retalho. E o que eu cheguei à conclusão que eu acho que as pessoas que não se deixam levar são aquelas que fortaleceram um caráter já em vidas passadas. Porque esse direcionamento, para mim, também é fortalecimento de caráter, você ter um propósito, ter uma conduta e você seguir. Isso vai de vida em vida, não é numa vida que a gente constrói. Temos que lembrar disso. Essa lapidação da personalidade são muitas vidas que são necessárias, né? Então, algumas já deram muito de si em vidas passadas,
Então, elas olham, até podem achar bonito, achar bacana, mas não, eu tenho um propósito aqui. E outras não, as outras não, eu tenho que aproveitar. Aí vem aquelas desculpas, né? Não, mas eu já trabalhei bastante, eu vou dar uma saidinha aqui. Não, não vai, entende? Então, eu tenho comigo que é fortalecimento de caráter, que a gente tem que fazer, a gente tem que criar isso, nós temos que criar. E é nisso que eu procuro focar, entende? Procuro, né? Focar nesse fortalecimento dessa unidade de propósito, perseverança de você seguir a meta, entende? Continuar, porque senão a gente vai repetindo o padrão de vida em vida. Vai repetindo o padrão e a gente não quebra não faz esse paradigma, não faz essa quebra de padrão. E vai criando os filhos do mesmo jeito, né? Entende? Até o Marcos, né? Acho que é Marcos, fez uma palestra sobre os campos mórficos, né? Entende? Lembra, Margareth? Que daí é bem isso. A gente tem a oportunidade de parar, porque é uma coisa que às vezes já vem de família. Da gente quebrar esse paradigma e formar um novo caminho naquele campo mórfico para as futuras gerações que virão, né? Eu penso dessa forma, era isso que eu queria falar e tinha esquecido. Mais alguém? Acho que não caiu, mas... Eu penso, que nem você falou ali, né? Esse fortalecimento de caráter, né? Não é numa vida que a gente adquire, parece que a gente já traz algo, né? Porque quando a gente se depara com uma situação, se a gente tem aquilo forte dentro da gente, parece que a consciência cobra, né? Parece, opa, não é por esse caminho, né? Até gosto, acho bonito, mas não me pertence mais. Não pertence mais. E eu tenho aquela coisa comigo, não, nisso eu peço ajuda ainda para continuar nesse caminho, né? Não, sabe? Não quero me desviar mais, né? Então eu cuido de ter mais aquela, né? Então a ver que você falou ali. Mais alguma coisa? Mais alguém? Margareth? Não sei se a Márcia está aí. Sheila? Está fechado, Margareth, se for falar. Não, essa questão que você falou, né? O Marcos Queiroz falando dos campos mórficos, né? Eu comprei o livro do Sheldrake, que fala sobre isso. Eu vou me aprofundar um pouco, e ele também é membro da Sociedade Teosófica, né? Sim. E é interessante porque aí eu comecei a perceber isso em relação à família. Por exemplo, o avô que bebe, não é porque vê também beber, mas porque tem uns na família que tem tendência, o outro não. Então, você pode quebrar isso, como você falou, pode, mas não só em atitudes, em questão de pensamento. Perseverança. Pois é. E não é só você educar de boca, porque eu tenho 3 netas, mas eu estou fazendo isso num nível de consciência mais elevado. Sim. Porque eu acho que vai ter frutos isso. Parece que você consegue, através desses campos mórficos, através desse campo, é que você consegue transmitir conhecimento, né? Eu falei isso lá em Domingos Martins, rapidinho, que um homem perguntou, você falou da teosofia em relação à filosofia, a religião e a ciência. Aí eu citei o Campos Mórficos para fazer uma pesquisa que é interessante, comprei até o livro dele, mas eu falei também na ilha de Okinawa, que alguns anos atrás, cientistas japoneses
Isso é a teosofia, mas falando da parte de ciência. Eles filmaram, colocaram em ilhotazinhas que só tinha macaco. Tem macaco para estudo, é a teoria do centésimo macaco. O centésimo macaco. Aí, o que aconteceu? Um belo dia, e tudo filmado, e eles acompanhando. O macaco pega aquela que ia comer, aquela comida dele, aquele tubérculo, vai e lava e tira a areia. Imediatamente, os outros macacos das outras ilhotas fizeram a mesma coisa. Eles não nadam, eles não falam, eles não têm internet. Não, exatamente. Entendeu? Então, aí eu comecei a perceber, nós que somos uma espécie mais, vamos dizer, evoluída, mesmo assim, eles têm, nós também podemos, nós temos esse campo que influencia. E eu estou assim, essa parte que a teosofia, né, nós aprendemos, é essa expansão de consciência. Quando a gente expande a consciência, é quando a gente está tendo pensamentos mais elevados, né? Exatamente, sim. Aí, essa coisa de... que ele fala aqui também na unidirecionalidade, sobre energia. A dúvida, né? Porque, assim, te perguntando, ele fala aqui no final que o mesmo se dá com as suas energias. O negócio da água, né? Que vai para uma valeta. E se você não está aí se direcionando naquilo, ela se dispersa. Eu acho assim, não sei, fica questionamento aí. Na hora que você dispersa essas energias, você fica distraído, confuso, fraco e doente. Bem isso, mas é bem não isso. Não é isso? É bem isso. E você fortalece esse seu caráter, né? Essa coisa, quando elas estão todas centradas. Seria isso? Mas é bem isso. Não, é isso. É isso. Ah? E eu vejo assim que quando a gente trabalha com a família, o pai tem uns aspectos de personalidade, de depressão, de não querer fazer nada, já casou 3 vezes, porque sempre quer se encostar na mulher, tal. Um filho tocou a vida, e o outro tem exatamente... E olha que esse filho que tem não mora com ele, porque é filho do primeiro casamento, entende? Mas é idêntico ao pai. Então, é esse campo morto, está entendendo? Ele está seguindo o mesmo rumo do pai. Né? Por enquanto, está se encostando na mãe. E a mãe está muito preocupada. Daí, como puxar, é praticamente igual. Então, eu acho que nós que conhecemos isso daqui, né, vamos dizer assim, nós podemos começar a fazer isso, quem tem condições, né, nos guetos, trabalhar, né, para a gente poder começar a mudar, porque, senão, a humanidade continua do mesmo jeito. E não muda só o entorno como dos macacos, não só aquele entorno. Não. Eu acho que muda também no meu condomínio, na família. Sim. Né? E acho que quanto mais você expande sua consciência, maior é seu campo de ação. Sim, exatamente. Não é isso? É isso, Margareta. Porque eu vejo, até conversei com o Marcos, que a gente fez, quando ele falou, fez essa palestra, daí ele escreveu um artigo na Sofia também, eu tinha aquele programa, né, às tardes com Sofia, chamei ele, tudo, aí a gente conversou um pouco, e eu falei, olha, eu vejo os campos mórficos como as almas grupais da teosofia. Entende? E por que a família também não é uma alma grupal? De uma certa forma. Entende? Então, é um campo mórfico. A nação também é um campo mórfico. Né? Então, ele vai dessa forma. Porque você veja bem, a gente fala tanto da humanidade, mas a humanidade não é uma coisa que está externa a nós. Né? Você fala dos nossos políticos, mas nós somos eles. O Krishnamurti fala isso, né?
Nós temos que mudar para mudar esse entorno que você está falando, né, Margarete? Mais alguém? Então, tá. Eu vou fechar a nossa reunião, então não caiu, que bom. Depois eu vou mexer aqui, tenho que dar um jeito nesse Zoom. E parabéns para o teu marido, Márcia, dá um abração nele, tá bom? E foi muito bom ver vocês. Sim, daí então nós vamos ter a nossa reunião no terceiro domingo do mês, tá? Deixa eu ver aqui. Que vai ser 5, 12, 19, né? Deixa eu ver aqui. Melhor eu ver aqui na frente, que é. Eu tenho todo, 2023, junho. Não, julho. 19, tá? Então, vai ser dia 19, que é o domingo que vem, eu tenho reunião aqui da regional, que o nosso guete pertence, e daí, então, fica dia 19, às 10 horas. Aí acho que terminamos, para começar o amor, né? Estamos terminando o livro depois de 1 ano e meio, quase 2 anos. Mas é bom, porque a gente está se destrinchando mesmo, né? Tá feito? Então, tá, gente. Vamos nos concentrar aqui. Vamos pensar nos estudos que nós fizemos. Pensar no nosso mestre. Pensar um pouquinho. Refletir sobre o que nós falamos. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Gente, paz a todos os seres, que todos os seres sejam felizes, que todos os seres estejam bem. Gente, obrigada. Obrigada pela presença de vocês. Nossa, obrigada a vocês todos, essa oportunidade maravilhosa, foi muito bom, está cada vez hoje melhor. Foi muito bom, sim. Muito gostoso. Um bom fim de semana a todos, tá? Para vocês também. Tchau, obrigada, Tchau. Silvia. Obrigada. Tchau. Tchau.